se aproxime, use a sua força, use a sua inteligência, use a sua influência. Você está perto de pessoas, use a influência que você tem sobre elas para trazê-las para perto de Jesus. Não só convide, mas mostre a mudança da sua vida para elas verem e interessarem. Eu não tenho mudança para mostrar, então quer dizer que você não chegou perto de Jesus o suficiente. Porque quando a gente chega perto o suficiente de Jesus, a nossa vida muda. Muda a mente, muda o coração, muda a fé, mudam os resultados. E é inevitável ver as mudanças na vida da pessoa. E quando as pessoas veem, elas querem saber e elas querem também para a vida delas essas mudanças. Com seus olhos fechados, as mãos do coração, vamos fazer o Pai Nosso comigo. Quero que você fale, que você ore ao Senhor essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Eu declaro bênçãos, eu declaro poder, eu declaro favor, eu declaro unção. Eu declaro que hoje para nós seja o de repente. Um dia, meu Pai, que a expressão de repente faça todo sentido. Ainda mais por nós termos ouvido e que este mês nós teríamos, meu Deus, situações em que seria dessa forma. De repente, tal situação acontece. De repente, eu recebo algo. De repente, eu vivo algo. De repente, eu percebo, eu recebo, eu vivo, eu chego. Eu declaro, meu Pai, que essa expressão, ela venha ser o que essa pessoa tem pedido, mas que não havia possibilidade nenhuma dela viver, dela receber, meu Pai, dela atingir. Eu oro para que o Senhor derrame unção sobre cada um de nós agora, aqui na tua casa, na tua igreja, que o Senhor derrame unção sobre esse culto, porque ele é para nós e ele é para todos aqueles, meu Pai, que agora se colocam diante da tua presença. E eu peço que cada um, meu Deus, cada um de nós, a começar por mim, que sejamos alimentados, que a tua palavra, ela aponte para nós uma direção de fé, uma direção de vida, que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor opere grandemente. Que o Senhor derrame, meu Deus, da tua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor abençoe essa terça-feira. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que recebe, que se abre, que ouve, que faz a tua vontade, que dá ao Senhor condições de crescer por meio da palavra, porque a tua palavra, ela é a semente, mas ela pode ser a água também das sementes que já foram plantadas. Ela pode ser, meu Pai, o adubo, que é aquela força que faltava nessa terra para fazer crescer outras sementes que já foram plantadas. E eu oro para que seja a tua vontade, que o Senhor venha até nós, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre cada um que o recebe, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega esse espírito. Que espírito você pega? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética. Para 2025, diga, o Senhor tem para mim, Ele preparou para mim e guardou até agora o melhor vinho para o melhor tempo da minha vida. Em nome de Jesus.
Amém? Pode sentar, por gentileza. Pode pegar seu dízimo e a sua oferta. E vamos, agora depois de bênçãos, a gente tem que semear, né? Em nome de Jesus. Estava falando agora há pouco com a Tamires que essa canção, né? Esse louvor por si só, ele tem uma unção. Ele tem um peso, né, de bênção, né? E é uma coisa assim, é difícil, né? Ontem ainda alguém nos contava, né, eu não vi o vídeo, né, mas sei que pela pessoa que nos falou é verdade. Ontem ainda a gente ouvia de alguém que eu não sei se tem mais um humorista cristão aí, né, usando seu poder de influenciar milhares, dizia, né, que essa história, né, você que declara, que usa, né, de declarar palavras, de fazer declarações assim, vai ser assim, minha vida é essa, né, algo bem como essa canção, né? Bem como essa canção. Se tiver como vocês colocarem aquele quadradinho que fica ali para as pessoas lerem, deixa ele aí na transmissão, aqui fica do lado, né? Então, se você vai lendo, né, que a bênção se derrame até 1000 gerações, né, que me acompanhe, que esteja comigo, no meu lado, na tua presença, no riso, no choro, enfim. Aqui não tem igual antes, né? Na época de retroprojetor, que ficava a letra toda quase, né? Agora, até isso é mastigado. Você dá frasezinha por frasezinha, né? Uma de cada vez. E aí a pessoa ela não tem nem o trabalho de achar ali no retroprojetor. É a pessoa do slide que tem que ficar correndo ali, vai e volta ali, né? Vai no coro, volta, refrão, enfim. Então, e a pessoa dizia que não, né? Que quem é você para dar ordens para Deus? Quem é você para, vamos colocar assim, para mandar em Deus, né? Então eu não posso deixar de usar o espaço que eu também tenho, né? Para as pessoas, não sei nem quantos estão agora, espero que, gostaria que todas aquelas do culto de hoje já estivessem, né, para ouvir. E aquelas que ainda vão assistir depois também, não mordam esse tipo de isca, né? Não entrem nesse tipo de pilha, porque o tipo de armadilha mais perigosa é esse tipo. Qual? É aquela que vem de pessoa que você acha que está te passando algo bom. E que quando você está diante desse tipo de pessoa, você relaxa. Não é assim que a gente vive? Quando você está, por exemplo, é comum você na sua casa, né? Pelo menos, não sei você, mas muita gente, é comum a pessoa às vezes andar com roupas de baixo. Você está no seu quarto, você está na sua casa, você está ali, quer ficar de pijama, por exemplo, né? Ou está aquele dia muito calor, você coloca só uma peça íntima e está ali. É teu marido, tua esposa, né? Às vezes teus filhos, teus pais. É um problema? Não, não é um problema, mas você não fica assim quando você tem um estranho. É ou não é verdade? Mesmo dentro da tua casa. Então, às vezes, a gente está acompanhando, né, o conteúdo de pessoas, e você vê um conteúdo e outro, você acha legal, você vê que é bacana, você vê que testifica com aquilo que você acredita, principalmente no sentido da família, da pessoa que ela quando fala de Deus não é uma piada, né? A piada é em relação às pessoas, em relação a lugares, não com Deus. Mas aí a pessoa vem e ela
contradiz princípios bíblicos que são princípios claros, né? A gente passou um ano aqui, pregando, ensinando e assim, sabe, na vida de alguns enxertando isso, porque não é da pessoa. Tem muita gente, eu não era uma pessoa assim. Não é natural meu eu ser uma pessoa que eu falo. E no caso eu digo assim, falar, de ficar falando, declarando, ser ativo nas palavras proferidas, né? E a gente passou um ano ensinando do que aconteceu com Josué e da insistência de Deus com Josué, dizendo, né? Não pare, não deixe de rugir, não deixe de declarar, não deixe de meditar nas palavras do livro desta lei. Seja forte e corajoso. Como é que Jericó caiu? O muro caiu? Qual estratégia que foi usada? Qual dinamite que foi usado? Ó, palavra. Foi ou não foi? Palavra. Então, às vezes, você é uma pessoa que você não filtra. E aí a pessoa fala assim, quem é você, né? Para dar ordem para Deus. A gente não dá ordem para Deus. A gente obedece a Deus. É o contrário. Mas se você não conhece a palavra, talvez você segue fácil tudo aquilo que alguém já disse, você ouve isso, você entra num questionamento, num autoquestionamento. Ah, mas será que ele não está certo? Será que não é isso mesmo? Primeiro, quando a gente declara, a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. E cada uma tem um sentido. Cada uma tem um propósito. Então, dentre todas essas vozes, tem a minha. E a minha voz é a voz que eu mais escuto de todas, entre todas. Então, imagina uma pessoa que, em vez de ela pegar, tomar posse do ensinamento da Bíblia, do nosso ensinamento, que é o que nós acreditamos mesmo. Isso não é pauta de culto. Isso não é pauta do altar. Isso é o que a gente vive. Por exemplo, tem as orações. Aqui, né, por exemplo, a gente tem a transmissão, a gente tem a oração de Jabes, a gente tem enfim, os nossos trabalhos, mas aqui a gente tem uns trabalhos também que não são transmitidos e que se você chegar aqui e pegar de surpresa, você vai ver isso acontecendo. Você vai ver pessoas declarando, você vai ver pessoas profetizando, você vai ver pessoas que acreditam nisso. Porque se você não acredita quando ninguém está te vendo, quando não tem uma câmera ligada, não tem por que você fazer algo que você não acredita. Mas se você faz, mesmo quando não há nada para você dar satisfações, é porque você acredita. Então, há muitas vozes, e a minha é que eu mais ouço. Então, o que eu vou ouvir da minha boca? Como eu vou dar condições a Deus? Como eu vou cooperar com Deus para que a minha vida ela seja cercada, cheia, para que a minha vida seja moldada por palavras. Quais palavras? As de bênção. As declarações poderosas. Muito provavelmente, esse humorista, né, que eu só posso deduzir e aí fazer um julgamento, e eu digo, né, eu não afirmo que é isso, eu já antecipo, o julgamento que eu faço. Então, a análise e a conclusão que eu tiro eu penso assim, ele parece ser uma pessoa inteligente, secular. Né? Não vou dizer sábio, mas inteligente secular. Por quê? Porque eu vejo
E eu estou falando porque eu assisto. Já vi conteúdos dele. Não sigo aquela coisa, mas assisto. Assistia, pelo menos, né? Até ontem eu assistia. Sabe aquela pessoa assim? Eu quero pegar aquela parcela que acredita em Deus, que é ou já foi evangélico, mas quer todas as facilidades que lhe for oferecido. E quando tiver acesso, vai escolher as facilidades e não aquilo que a Bíblia diz. Então, é aquele evangelho passivo que não tem lugar nenhum da Bíblia. Porque, por exemplo, se ele falasse isso para mim, eu diria assim, por acaso, vamos só colocar o acaso, não vamos nem colocar assim uma determinação. Por acaso, você sabe qual é o maior em quantidade, qual é o maior livro da Bíblia? Alguém sabe ou não? A gente não precisa pensar muito, né? Mas não vou falar para ver se o pessoal da transmissão também sabe, né? Não vou falar aqui a resposta que me deram de pronto. Mas é esse mesmo. É o que tem mais capítulos, é o que tem um capítulo com maior quantidade de versículos. Aí você pega o maior livro da Bíblia. O que é esse livro? Do que esse livro trata? Não foram palavras que foram o quê? Declaradas intimamente, declaradas num caráter personalíssimo, que é quando eu comigo mesmo, para mim mesmo, né, não há dúvida, algo como que o Davi, por que está abatida, ó minha alma? Obrigado, estou vendo aqui as respostas, tá? O pessoal colocou aqui para mim, eu estou vendo aqui uma coluna escrita Salmos. Muito bem. Ele declarando, por que está abatido a minha alma? Um exemplo só, tá? Mas e quantas orações foram declaradas? Quantas foram cantadas? Quantas foram verbalizadas e depois colocadas melodias naquilo e aquilo? Por quê? Por que uma pessoa coloca uma melodia numa declaração? Por que uma pessoa coloca uma melodia numa declaração igual essa que a gente acabou de fazer? Para quê? Para ela ser repetida. Por quê? Porque quando ela é entoada, quando ela é realizada, quando ela é praticada, ela traz o quê? Poder. Ela traz aquilo que está sendo declarado. Porque quando eu falo, eu estou gerando energia pelas ondas que saem do som da minha voz, e tudo é espiritual. Eu indicaria para ele, inclusive, algo que na internet tem um monte, e tem tantas antigas como já tem as novas. Aquela experiência daquele cientista japonês que ele colocou arroz, e ele fala que para o arroz, que ele ama o arroz, que o arroz ia ficar bem, que estava tudo bem, o arroz ficou... Lembra do arroz lá, aquela experiência da água? E um ficou de um jeito, e aquele que não recebeu, e aquele que recebeu ruim ficou pior. Então, não, a gente tem que tomar cuidado nesse mundo de hoje. E assim, ninguém fica triste, não. Ninguém tem que se sentir órfão, não, porque o nosso Pai é Deus. Que eu lembro de uma época, né, que as pessoas tinham, algumas pessoas assim, que elas admiravam, e começou a cair. Inclusive líderes, né, líderes religiosos que começaram a cair com coisas, com ou escândalos, ou
mudando de opinião, é um pastor daqui, é um cantor dali, é um jogador acolá, é cada dia. E às vezes você percebe que as pessoas elas se sentem órfãs. Ah, mas eu gostava tanto de fulano, eu gostava de assistir os vídeos, eu via, eu admirava. É assim, não se espante porque está escrito que seria desse jeito. E a gente deve manter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É ou não é verdade? Jesus. Porque o diabo, ele nunca desiste. Então, a cada dia, ele pega uma pessoa nova. Infelizmente, cada dia cai uma referência para as pessoas. E por isso que a nossa referência da vida tem que ser o Senhor Jesus. Não pode ser uma pessoa. Uma pessoa ela pode ser, para mim aqui, um apoio, até um tipo de referência, mas não a minha única, a minha maior referência. Inclusive essa palavra que nós temos falado e vamos hoje de novo, ela mostra, né, que há uma divisão, né, e há níveis de apoio na sua vida. Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. A primeira coisa aqui, né, em torno do que o projeto daquelas 5 pessoas foi feito. O projeto foi feito em torno de Jesus. Todos eles se debruçaram em cima de algo que tinha Jesus como o foco. Eles miraram em Jesus. E aí começa a falta de rumo, a falta de sentido, ou o total sentido, propósito e a causa do sucesso de algumas pessoas. Que no caso da falta de rumo, da falta de sentido, é a causa do fracasso de algumas pessoas. É em torno do que está girando a vida delas. Porque o projeto não foi o projeto paralítico. Foi o projeto Jesus. Jesus está na cidade. Vamos até ele. Gente, mas nós vamos até ele, hein? Não importa o que acontecer, não importa quanto a gente tiver que andar.
Não importa como vai estar, vamos até ele. E como é que você sabe que foi assim? Porque foi assim. É ou não é? Foi assim. Você não vê aqui, por exemplo, nenhum deles, em nenhum momento, soltando, vindo com uma sugestão diferente. Ah, não deu até aqui, vamos embora. Não, larga a mão disso. Está cheia a casa. Não vamos chegar até ele. As pessoas, a multidão não vai deixar. Uma coisa que me chama muita atenção é que não fala aqui que eles... Por isso que não está escrito nas traduções que você lê, em nenhuma delas fala a fé do paralítico. Mas fala a fé que eles tinham. E você vê uma coisa aqui que eles não pediram. Eles não pediram, o paralítico não fez a questão, Senhor, minha perna, Senhor, aqui meu corpo, Senhor, os membros do meu corpo. Não, mas eles colocaram toda a força deles para chegar até Jesus. Para chegar, eu preciso chegar até Jesus. Não está escrito, por exemplo, como está escrito daquela mulher que tinha fluxo de sangue. Porque pensei, se eu tocar na borda do manto dele, eu serei curado. Não fala de cura aqui, da parte deles. Fala da atitude deles para chegar até Jesus. E eles cumpriram com a missão deles. A gente quer chegar em Jesus. Então, não pode se descartar aqui que eles queriam ouvir Jesus. Que eles queriam ver Jesus. Que eles queriam a presença de Jesus. Até porque quando o Senhor fala para o paralítico, perdoados são os seus pecados, ele inclusive, e nenhum deles diz, Senhor, mas e a cura? Olha que coisa mais forte. Quem estava andando, quem estava normal, quem já estava diante de Jesus, estava questionando Jesus perdoar os pecados do paralítico. E o paralítico, ainda paralítico, não estava reclamando de nada mais. Ou seja, Senhor, meus pecados estão perdoados, mas e minhas pernas? Você vê Jesus falando dos pensamentos do paralítico como se receber o perdão dos pecados para ele não estava suficiente? Não estava bom o bastante? Não. E Jesus não percebeu o pensamento de um monte de gente? Sim ou não? Não teria ele percebido também a insatisfação do paralítico? Ou mesmo o paralítico não podia ter dito, Senhor, mas eu quero mais. Senhor, eu quero para o meu corpo também, eu quero aqui para a minha saúde também. Não, porque ele quis Jesus. E quando Jesus viu a fé dele e daqueles 4 que estavam o acompanhando, a Bíblia diz que vendo a fé que eles tinham, Jesus já recompensou eles. Então, a pergunta que agora você precisa responder é, em cada área da sua vida, seu projeto, seus projetos, gira em torno do quê? São 2 as respostas aqui esperadas. A resposta sim, gira em torno de Jesus, ou qualquer outra resposta é um não. Você vai dizer e ser sincero, não gira em torno de Jesus isso aqui. Isso aqui eu faço o que eu tiver que fazer para conseguir o que eu quero, para vender o meu produto, para ir para tal lugar, para comer o que eu quero, para estar em tal lugar. Não.
se algumas pessoas colocassem a força que colocam para algumas áreas da vida, para chegarem até Jesus, para conhecerem de Jesus, para aprenderem de Jesus. E eu nem digo entender Jesus. A gente não entende Jesus. A gente crê em Jesus. Porque conforme você vai crendo, porque entender Jesus não deve ser uma busca. A gente tem que saber dele e crer nele. Porque tem coisa que foi naquele tempo, naquela época, e nós estamos falando aqui de um homem perfeito, do Filho unigênito de Deus. E entender passa pelo autoconhecimento. Então esse é o caminho errado que as pessoas fazem. Elas tentam entender Jesus. Como é que eu entendo alguém? Primeiro eu tenho que pensar em quem para entender alguém? Eu tenho que pensar em mim. E aí é onde as pessoas vão, mas como que Jesus? Mas como? Porque elas olham para elas primeiro. É o que a ciência tenta fazer, explicar. A ciência, ela tenta explicar as coisas pelo que já existe. Então, a ciência, ela já ignora a existência de Deus, a criação do mundo. Por quê? Como é que você vai explicar algo que não tem precedentes? Algo que você não vê, algo que você não toca. Algo que você não tem a experiência ou que você não tem acesso a alguém que teve aquela experiência. Não vai. Então, não se entende Jesus. Se ouve, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E aí você ouve o evangelho, não se ouve tudo. Porque quando você vai ouvindo o Velho Testamento, você vai lendo o Velho Testamento, você vai vendo que Jesus está em todos os lugares. Mesmo o nome dele não estando, não aparecendo, mas você vê Jesus. Você vê aparições de Jesus, antes de Jesus estar aqui, efetivamente. Você vê os profetas, você vê o Abraão apontando para Jesus, você vê Jesus na criação, e você vai crendo em Jesus. E quando você crê em Jesus, você passa a viver como esses 5. Não, agora eu tenho a oportunidade de estar com Jesus. Onde eu quero estar? Com Jesus. Que acho que era essa música que você ia pegar, né? Eu só quero estar onde tu estás, né? Não é isso? Onde Jesus está? Está numa casa, eu vou até lá. Onde Jesus está? Está ali no monte. Está na grama, não tem uma sombra, tem que sentar na grama. Tem lanchonete lá, tem comida. Não, mas vamos embora. Opa, eu quero ir lá. E aí você vê as pessoas sendo recompensadas. Com pão, com peixe. Você vê as pessoas sendo curadas, você vê as pessoas sendo abençoadas. Esse homem foi abençoado, porque o homem que foi carregado, eu quero dizer, o homem que foi carregado, ele não tinha como ir, então ele foi carregado até Jesus, ele tinha que ter perna agora para ir, para ele andar, para ele poder viver a vida dele. Porque quando ele nem tinha, olha a postura, olha a decisão, olha a fé, olha para onde ele canalizou a força dele. Esses 4 homens que foram coroados na missão deles, que foram abençoados, que não, se deteram, não se entregaram. E tem sempre, o contrapeso também. Aqueles que estavam diante de Jesus, que tinham aquela oportunidade, que não ia durar para sempre,
Em vez de receber, de ter abertura, olha o que ele fez, olha agora o Filho de Deus, porque ele está perdoando pecados. Não, quem ele pensa que ele é? Não, eu estou tentando entender ele. Eu não posso perdoar pecados. Não, homem nenhum pode perdoar pecados. Por que ele está perdoando pecados? Quem ele acha que ele é? E eles não estavam percebendo que ele era quem ele era. Não é para entender Deus. Deus não se entende. Em Deus você crê. Eu creio. E você ouvindo essa expressão agora, você tem que dar uma resposta agora para essa palavra. Você dizer assim, eu creio. Eu creio, Senhor. É como quando o pai daquele menino, Jesus disse, tudo é possível que crê. Ele disse, eu creio. Depois, não é bem assim que eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu não posso perder essa oportunidade diante de quem crê. Porque Jesus cria. Jesus foi lá e libertou o menino. Fez o que tinha que fazer com o menino, pelo menino, e o menino foi abençoado. O que mais é atacado nesse mundo? Ao contrário, é o que eu falei agora há pouco do humorista aí, entrando numa seara que, sinceramente, não é dele, não é para ele. Para ele, a internet é para ganhar dinheiro, tá claro, e a gente precisa separar isso. Não é todo mundo que tem aquela visão que a bispa prega, né? Que você tem que ser o santo em todo lugar. Então, eu estou trabalhando, eu estou evangelizando, Ele podia, né? Mas, com uma dessa, contrariando princípios frontais, bíblicos. E depois de você ter ouvido isso, você tem que diminuir ou parar de assistir ele, porque uma vez que vem uma pérola dessa, na verdade vem uma alfarrobeira dessa, né? Vem uma comida para porco dessa, e nós não somos porcos, nós somos filhos, e você tem acesso ao manjar. Lembra da parábola do banquete, que o Senhor Jesus convida você para comer na mesa dele. Você não precisa estar lá desviado, você não precisa estar ali às escuras, escondido, comendo da comida dos porcos. Quer dizer que se você se alimenta de porcaria, e porcaria vem de porcos, se você se alimenta de porcarias, é uma decisão sua. Não é condição de Deus. Então, eu já vi que isso aqui não é bom, não vou ver mais, não vou pegar mais, não vou me alimentar mais. E já fazer essa peneira também. Se tem mais alguma coisa que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que aos poucos está colocando em questão aqui a visão que eu tenho da minha vida, da minha fé, né? Que não me alimenta de fé. Porque você tem que ouvir uma palavra e ela, eu entrei nisso falando, quase que eu perco aqui o raciocínio. Qual que é o maior ataque hoje? O maior ataque é a sua fé. O maior ataque, a gente às vezes pode pensar, não é a sexualidade das pessoas, é a família. Não, o maior ataque sempre foi e sempre vai ser a fé. Porque você quebra a fé de uma pessoa, o que vem depois ela aceita. Está entendendo? Porque se eu não creio em alguma coisa, eu vou crer em outra. Se eu não creio no poder de Deus, se eu não creio em Deus, se eu não creio nas sagradas e poderosas Escrituras, eu não vou morrer logo em seguida. Eu vou crer em outra coisa. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Depois da conversa com a serpente, a mulher creu na serpente. Automaticamente ela deixou de crer em Deus. Então, quando ela já olha para o fruto, ela já vê um fruto. Por quê? Não era que o fruto era aquilo. A fé dela, nas palavras da serpente, potencializaram o gosto, a capacidade, o poder daquele fruto.
O fruto sempre foi o fruto, sempre foi a mesma coisa. Mas quando ela olhou com aquela fé de agora ser como Deus, de ter um paladar de algo que não tinha igual no jardim, você vê, pelo menos uma palavra, não é uma frase não, você vê pelo menos uma palavra de satisfação depois que ambos comeram daquele fruto? Hã? Porque a gente brinca aqui, né? Eu falo, né? Não estou reclamando não, tá? Antes que alguém fale, não estou reclamando, estou comentando, né? Estou aqui te falando para que você tenha, quando você vier para os Estados Unidos, que você venha por causa da igreja, fazer uma visita para a gente, mas que você não tenha aquela expectativa de gente que às vezes não tem identidade em relação a quem é, né? E ainda tem aquele complexo de vira-latas, e acha que tudo fora do país, tudo fora do Brasil é melhor, né? Então, onde a gente morava, que era lá em São Paulo, na Moca, é um bairro em São Paulo que ele é caro. É caro para você viver lá, né? Vamos dizer assim, você vai no mercado, você vai na sorveteria, você vai na churrascaria, você vai ali na comida japonesa, enfim, tudo que você vai lá não era o lugar mais barato, mas era bom. Então eu brinco, né, com o pessoal aqui quando a gente fala de comida, eu falo assim, antes a gente ia e você saía para comer, né? Você comia bem, mas pagava caro. Então, às vezes, o comentário é, olha, eu comi lá em tal lugar, é caro. Eu falei assim, a expressão era essa, é caro, mas é bom. Aqui, não tem nem o que é bom para você pagar caro. Aí alguns vão falar assim, não, você está exagerando. Ó, nível do que a gente tem no Brasil, aqui você pode pagar caro. Você vai pagar caro aqui. Primeiro que você está pagando quase 6 vezes mais. Com as taxas do nosso ministro do Brasil lá, agora você está pagando 6 vezes mais o dólar, porque você coloca aqueles 3,5%, mais 1 ponto não sei quanto por cento, vai dar os R$6. Você pagando caro não é bom. Então eu falei, antes a gente pagava caro, mas era bom. Agora você não encontra o que é bom para pagar caro e justificar. Você paga caro de qualquer jeito e não é bom. Dá mais, assim, razoável, a melhor aqui, em termos de qualidade. Não é igual. Não é igual. Pode ter nome, pode ter aquelas cores que o Instagram te vende nos vídeos, que você vê as pessoas colocando. Não confunda. Uma coisa assim, ó, você quer não perder muito aqui quando você viajar? Vou te dar um conselho. Não se deixe enganar pelas cores. Americano é bom para imagem, viu? Os caras sabem colocar cor nas coisas assim e te vender aqui. Você fala, meu Deus, olha isso, olha que imagem. Imagem aqui não é por acaso que aqui é a terra do broadcast, né? Tudo que você vê de equipamento que tiver de melhor é aqui. Tá vendo? Eu não falo mal do país. O melhor que você pode contar de equipamento de broadcast, de imagem, é daqui, sai daqui, parte daqui. Comida, eu ainda acredito, por experiência, que o melhor está no Brasil. Enfim. Mas aí você olha, você tem a fé como a base de tudo. Se a sua fé é atacada, a sua fé em Deus é atacada, porque a gente não perde a fé, a gente perde a fé em Deus. Você vai colocar em outra coisa. Que é o que acontece, né? A pessoa tira de Deus, ela coloca a fé numa pessoa, num governante, ela coloca a fé na ciência, ela coloca a fé nas pessoas dessa era, porque são as pessoas agora que vieram para resolver o problema do mundo, porque elas têm acesso à inteligência artificial. Então, não é assim, não funciona desse jeito. A cultura
que prevalece há milhares de anos e que funciona na vida das pessoas que a cumpriu, que a praticou, não, isso agora deve ser abolido, tirado, retirado agora da sua vida. O jeito que eu vou te falar agora que funciona. Não. Olha, isso eu não sei se todas as gerações tiveram alguém assim, né? Eu acho que a minha geração, o povo não queria resolver o problema do mundo, o povo só queria curtir a vida, né? Mas respeitava quem não queria. Agora, não basta as pessoas quererem curtir a vida, as pessoas agora elas querem provar que elas estão mais certas do que todo mundo que existiu antes delas. Essa é, assim, a pecha dessa geração atual. Não, porque até agora tudo que aconteceu não está certo. Não é bom. Tá errado. Vamos mudar isso. Quantas pessoas querem dizer que a roupa não é a melhor, que o calçado não é o melhor, que o jeito que o carro funciona, se com gasolina, com diesel, se com eletricidade, tudo bem, né? Vamos dar condições para as pessoas, né? Elas têm que ser ativas, é isso aí, vai descobrir, de repente, quem sabe alguém descobre um tipo de energia, né, nova e que melhora, ajuda. O mundo está em constante evolução, é isso aí, tem muita coisa para ser explorada na natureza, tem muita coisa para ser aprendida, desvendada, descoberta, e é isso aí. O mundo vem descobrindo coisas novas, né, ao longo dos séculos. Agora, quando chega em Deus, Deus não é descoberto. Deus não é inventado ou não foi inventado. Deus é. Como uma expressão muito certa para Deus é Deus não existe. Deus é. Porque existência veio depois de Deus. E Deus passou a fazer as coisas existirem. Nada fez Deus existir. Deus é. Eu não entendo isso. E não vai entender. Ninguém vai entender isso. Porque isso vai além da nossa compreensão de princípio e fim das coisas. Porque Deus não tem início. Deus é antes do início que a minha mente concebe. E Deus é depois do fim que a minha mente concebe. Por isso que entender é o erro. Eu devo buscar Deus e crer em Deus. Olha o resultado de quem buscou a Deus aqui e creu em Deus. Foi bom ou foi ruim? Foi espetacular, foi sobrenatural. Se tivesse que falar para eles como é que você acha que ele pode ser curado, não sei, eles foram até Jesus. Coloca força para chegar até Jesus, para aproximar de Jesus. Estabeleça compromissos com Deus. Eu vou para a igreja hoje, eu vou buscar Deus, eu vou colocar força na leitura da palavra, para saber mais dos feitos do Senhor, das obras de Deus. Eu não vou tentar entender Deus, porque eu passo por mim, eu vou ver quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu recebi, o que eu não recebi, eu vou tentar entender Deus, eu não vou entender. Eu vou ouvir e crer em Deus. Porque ao ponto que eu creio em Deus, eu vou me libertando. Crenças e pensamentos fixos, fortalezas, elas vão caindo por terra e vão dando lugar ao novo. A regeneração mental vai acontecendo. E então eu também vou vivendo milagres, eu recebo coisas sobrenaturais em recompensa à fé que eu demonstro, à fé que eu pratico para Deus. Porque foi a fé que eles tiveram que levou aquele homem a ser perdoado dos pecados. E o que queria dizer perdoado dos pecados? Ele estava sendo abençoado ali e ele estava sendo abençoado para a eternidade. Se ele não tivesse recebido a cura da paralisia dele, ele já estava muito abençoado. A maior bênção do paralítico não foi a cura, foi o perdão. Como a maior bênção que eu posso ter para a minha vida
não é ganhar dinheiro, não é se eu era solteiro, se eu estava encalhado eu casar com uma pessoa boa, inclusive. Não é eu assumir o controle de uma empresa, de um conglomerado, não é a minha descendência. A maior bênção que eu tenho de Deus é o perdão dos meus pecados e o acesso à vida eterna. E quem passa a conhecer Deus vai buscar por essa bênção, mas não vai se limitar a essa bênção. Vai receber perdão, vai receber cura, vai receber bênção, vai receber prosperidade, porque Jesus disse, eu vim, não é para aquilo que vocês pediram, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, aquele que se aproxima dele não vai ter só um tipo de coisa. Ele vai ter uma vida com abundância. Ele vai ter uma vida abençoada. Se aproxime, use a sua força, use a sua inteligência, use a sua influência. Você está perto de pessoas, use a influência que você tem sobre elas para trazê-las para perto de Jesus. Não só convide, mas mostre a mudança da sua vida para elas verem e interessarem. Ah, eu não tenho mudança para mostrar, então quer dizer que você não chegou perto de Jesus o suficiente. Porque quando a gente chega perto o suficiente de Jesus, a nossa vida muda. Muda a mente, muda o coração, muda a fé, mudam os resultados e é inevitável ver as mudanças na vida da pessoa. E quando as pessoas veem, elas querem saber e elas querem também para a vida delas essas mudanças. Coloca força. Que essa palavra entre na sua vida já causando, uma sede, uma fome para que você faça como esses 5 fizeram. Que não haja para você limite, limitação, dificuldade, complicação para se aproximar, para chegar até Jesus de todas as formas que você puder, com todas as forças que você tem. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, contrariando o que o nosso humorista ex-evangelista, disse. Porque Jesus deixou claro que há 2 grupos de pessoas com relação ao evangelho. 2 grupos. Aquele que ajunta e aquele que espalha. Se uma pessoa tiver que ficar quieta para ela não atrapalhar a fé de uma, melhor ela ficar quieta do que ela falar o que espalha. Então, às vezes, o calado, ele está evangelizando por não falar e não combater aquilo que para algumas pessoas é a fé delas. Eu vou te dar um exemplo disso. Nós já tivemos pessoas na igreja, quem é da Taquari há mais tempo vai saber. Tem uns movimentos daquelas pessoas que elas acreditam, em alguns movimentos. E quando eu falo movimento, eu falo literalmente movimentos. Elas acreditam, que o corpo delas, pode ser usado, é usado, aliás, para adorar a Deus de algumas formas, de algumas maneiras, sabe? A pessoa tem ali movimentos e coisas, e é até um ritual para a pessoa aquilo. E tem gente que vai ter até as passagens que vai usar para isso, E a gente acredita que o Espírito Santo, que as pessoas acreditam, que estaria, que seria o que as imbuiria para aquilo, nós acreditamos que o Espírito Santo, ele
Ele está sujeito à pessoa. A mente sempre está ativa. A gente não perde o controle da mente. A perda do controle da mente é a inconsciência. A inconsciência leva uma pessoa a não parar em pé. Isso não estou falando, isso é fato, né? Isso é indiscutível. Inconsciência, perda da força. Porque acredito, para ficar em pé, a gente esquece que está em pé, mas aqui tem que ter tem que estar tudo em ordem, né? É ou não é? Pessoa que está com um problema no labirinto, ela cai. A pessoa que a pressão arterial dela cai, ela também cai. A pessoa que está numa fraqueza extrema, enfim, a pessoa que está no nível, cai. Então, às vezes, nós temos visitas assim na igreja e já tivemos membros que tinham esses movimentos. E às vezes chamava a atenção das pessoas. E algumas vinham questionar-nos. Por que ninguém faz nada? Por que ninguém vai lá, e impede, proíbe a pessoa? A gente fala, o que essa pessoa está fazendo ela, com ela, para ela. Ela nunca ouviu aqui nada igual, parecido, ela nunca viu. Mas, se você perguntar para mim o que ela está fazendo é pecado, não. Ela acredita e é a fé dela. Ninguém foi lá e, não, se você fizer isso, você não pode ficar aqui. Se você agir assim, você não pode ficar aqui. Não. Com o tempo, as pessoas que faziam isso, elas perceberam que elas eram muito diferentes. E elas acabaram indo para lugares onde as pessoas eram muito parecidas com elas. Porque nós somos seres sociáveis e temos a necessidade de vivermos em grupos. E os grupos, o que faz os grupos existirem é semelhança. Semelhança. Falar a mesma língua, compartilhar dos mesmos interesses, gostos. É desse jeito. Desde a Torre de Babel. Por que não foi? A torre não continuou? Porque cada um passou a falar uma língua, não dá para conviver. É desse jeito. Deus sabe que é assim. Então, não vai ser não pode assim tal. É óbvio, às vezes você pode até ficar incomodado, é diferente, o diferente incomoda. Mas eu não posso chegar na pessoa e dizer para ela que é assim tal. Não. Então, a gente tem que se fazer também esse questionamento. Com aquilo que está diante de mim, com o que eu faço, eu falo, eu ajo, eu reajo com as pessoas. Eu sou do que ajunta ou do que espalha para Jesus? Às vezes Deus me deu uma capacidade de ajuntar e eu estou sendo Jonas. O Jonas que a gente falou ontem. Em vez de eu pegar e seguir o caminho que Deus me deu, eu estou sendo egoísta. Eu estou fazendo a minha própria carteira, Eu penso assim, eu acho que assim é melhor. Eu não respeito os marcos antigos. Eu não considero o que inclusive fez eu chegar até aqui. Eu não respeito, eu não reverencio. Que coisa bonita quando a gente vê a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus 11, A reverência que o escritor aos Hebreus ele faz a cada um daqueles que vieram antes, que defenderam a fé, aqueles que fizeram história, aqueles que pagaram preços, aqueles que tiveram uma atitude épica, que é uma coisa hoje que é atacada.
Hoje a pessoa não é capaz, às vezes, de reconhecer que ela chegou onde ela chegou porque o pai dela ajudou, porque a mãe dela ajudou, porque trabalhou, porque deu a ela uma condição. Imagina, então, quem ela nunca viu, nunca recebeu nada, literalmente, né? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a ser como um daqueles 5. Aqueles, meu Pai, que não tiveram limites, que não tiveram pessoas, quantidade de pessoas, que não teve, meu Deus, altura, que não teve distância, que não teve, meu Pai, dificuldade. A dificuldade tinha, estava ali, existia, para eles, inclusive, tendo que carregar aquele paralítico, ser transportado aquela distância toda, depois se submetendo a subir por corda, numa maca, correr todos aqueles riscos, a dor que deve ter sido para ele ali, os momentos de insalubridade, de posições diferentes, mas todos eles miraram Jesus, miraram o Senhor, quiseram o Senhor, andaram pelo Senhor, caminharam pelo Senhor, carregaram para o Senhor e chegaram até o Senhor. E por isso o Senhor viu a fé que eles tinham. Eu peço que aqui também, meu Deus, o Senhor venha ajudar cada um de nós a romper com situações, a tirar, meu Deus, de nós agora situações, aquilo que nós víamos como peso. Tem gente que está achando pesado caminhar sozinha. E esses homens carregaram com eles e 1/4 do peso de outra pessoa com eles. Porque uma pessoa dividida por 4 vai ficar 1/4 do peso dela para cada um carregar além do seu próprio peso. E mais a maca. E eles caminharam, e eles andaram, e eles percorreram, e eles subiram, e eles desceram. Meu Deus, nos ajuda a adquirir também desse espírito, a fazer dessa forma, e é independente, meu Deus, da força, do tempo, da energia, do dinheiro, meu Deus, da inteligência, da sabedoria, das ideias, que caminhemos, meu Deus, para chegar até ao Senhor. Que não tenha pessoas suficientes que nos impeça de chegar até o Senhor, de colocar, meu Pai, de nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor veja a fé que nós temos. E eu oro, meu Deus, para que seja por essa palavra, seja por cada culto, seja por cada oração, seja por cada declaração que nós temos feito, que cada pessoa envolvida agora, que cada pessoa que depois, quando este culto estiver ali disponível e ela vier a assistir, que cada uma cresça agora, meu Deus, que a nossa fé no Senhor cresça, que a nossa fé no Senhor aumente, que de forma nenhuma ela venha diminuir, mas eu declaro em nome de Jesus, e eu peço ao Senhor por isso, eu oro por isso, que a nossa fé aumente, que a nossa fé cresça e que nos leve a fazer mais do que já tínhamos feito até hoje, até agora, que venhamos romper, que venhamos, meu Pai, ir além da multidão, que venhamos subir no telhado, que venhamos fazer uma abertura no telhado e descer até o Senhor. E que o Senhor, meu Pai, se agrade da nossa fé. Que o Senhor se agrade da nossa fé. E que então também, meu Pai, nos veja a nossa fé. E então possa nos recompensar como recompensou aqueles 5 homens, incluindo aquele paralítico. Eu declaro hoje, eu declaro agora, rompimentos, crescimentos. Eu declaro, meu Pai, bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.